Samambaias. Quem é que não lembra dessa plantinha quando a gente pensa nos nossos avós? Ela aqui é uma planta muito popular, inclusive é uma planta pré-histórica. E me acompanha nesse vídeo, gente, que a gente vai estar falando sobre muitas coisas sobre o cultivo das nossas queridas e amadas samambaias. Mas antes de tudo, eu recomendo vocês a se inscreverem no canal, a deixar o seu like e compartilhar o vídeo, que isso estimula a gente a estar trazendo mais vídeos. Bora lá! A samambaia, de fato, é uma planta pré-histórica. Ela foi o segundo tipo de planta que surgiu no mundo, no caso das plantas terrestres. Primeiro lugar que veio, no caso dessa escala evolutiva, foi os musgos. Em seguida, veio as samambaias. Uma coisa muito interessante é que é uma planta assim, muito rústica, ao ponto dela não ter semente. Ela desenvolveu um sistema muito interessante de reprodução. Ela se propaga através de esporos, que são uns pontinhos que dão no lado de trás, do verso das folhas dela. Ela é uma planta que, em geral, independente da espécie, possui sua folha composta, que é uma folha que é composta por folíolos, que são esses pedacinhos pequenos das folhas, que todos juntos somam e formam uma única folha. Em geral, são plantas que gostam de ambiente muito úmido. São nativas de regiões equatoriais, regiões tropicais e também de florestas muito fechadas. Então ela gosta de um lugar que tenha uma alta umidade relativa do ar e ela também gosta bastante de umidade no substrato. É uma planta que em muitos casos são epífitas ou semiepífitas, ou ficando sobre a serrapilheira, que é a camada de folha superficial que fica na floresta. Ela gosta de um solo rico em matéria orgânica, porém de alta porosidade. Ela gosta de um substrato bem drenável. Então, assim, não existe um substrato 100% ideal e indicado para esse tipo de planta. Mas é recomendado você utilizar alguma misturinha que consiga ter bastante matéria orgânica e elementos de preferência, fibrosos ou casquinhas, como por exemplo casca de pinos ou cascas de coco, o famoso chips de coco, envolvido ao substrato, que dá uma facilitada no enraizamento da sua planta. Uma planta de meia sombra, ela fica debaixo das árvores, então o sol forte, nesse caso dessa planta aqui, ela queima. Aqui a gente pode ver, que temos umas folhas queimadas aqui, que aconteceu de ela ficar em um lugar que tinha sol direto e bateu a luminosidade e acabou queimando ela. Então sempre é recomendado deixar ela meia sombra, em um lugar que tenha claridade, bastante claridade por sinal. Não se pode, em hipótese nenhuma, colocar ela num lugar muito escuro, mas é recomendável evitar o sol direto. Se for para você deixar ela pegar um pouquinho de sol, somente o sol do finalzinho da tarde ou do iniciozinho da manhã. Ela é uma planta que no início pode ser um pouquinho chatinha de você pegar a mão, mas depois que você pega a mão com ela, ela se torna uma planta de fácil cultivo. Porém, entretanto, todavia, ela é uma planta de crescimento lento. Então é necessário que a gente sempre tente evitar problemas com ela, que é uma planta que demora bastante tempo para se recuperar. A samambaia ela é uma planta de ciclo perene, ou seja, ela não morre com o tempo. Enquanto ela estiver sendo bem cultivada, ela vai continuar viva. Porém, é necessário que de tempos em tempos você faça um replantio nela. Ela é uma planta que, como eu já citei anteriormente, ela se reproduz por esporos, que são uma estruturinha que poderíamos dizer que funciona como uma semente, mas ela não é uma semente. E através desses esporos que nascem indivíduos com genéticas novas, uma recombinação genética. Mas ela também é uma planta que se propaga bastante por brotos laterais, que são brotos que ela emite em volta dela e também através do comprimento da raiz dela. Em alguns lugares, assim, ela solta uns raminhos, que nesses raminhos é desenvolvidas novos brotos. E, geralmente, com o passar do tempo, ela acaba ficando muito cheia no vaso. E as raízes dela recobrem o substrato completamente, formando um torrão muito compacto. Então, de tempos em tempos, coisa de mais ou menos 2 em 2 anos, por aí, você pode estar fazendo um replantio, trocando o substrato e repartindo as mudas, dividindo os torrões. E sobre a rega, por ser uma planta de alta umidade, a rega dela tem que ser constante, mas nunca ir de maneira excessiva. Então é sempre recomendado você fazer a rega quando ela está começando a secar o substrato. Em hipótese nenhuma é recomendado você deixar o substrato completamente seco. Se você deixar o substrato completamente seco, você pode acabar perdendo sua planta, que ela é uma planta que desidrata bastante. Uma coisa muito interessante que você pode usar também como um guia para a sua rega é a coloração dela. Por exemplo, essa daqui que a gente tem em mãos, ela está bem opaca. A gente pode ver que a cor dela é um verde bem clarinho, bem opaco.
Nesse caso aqui, é uma planta que está precisando de água, então a gente pode guiar a rega pela cor dela. Plantas que estão opacas, em geral, estão pedindo água. A samambaia é uma planta que ela se comunica muito pela cor do vegetal dela. Se o vegetal dela, se as folhas delas estão com verde intenso, um verde bonito, é sinal de que ela está bem hidratada e não precisa realizar uma rega novamente. Ou você também pode utilizar a técnica do dedômetro, que é você colocar o dedo no substrato dela e avaliar se está úmido ou não. A samambaia ela pode ser utilizada em vários tipos de composições, desde forrações a vasos suspensos ou em vasos compridos. E uma coisa muito interessante que você pode também estar utilizando é você usar as raízes delas para você fazer tranças. Aqui a gente tem um exemplo aqui, essa aqui não está das mais bonitas, tá, gente? Mas você pode estar fazendo tranças com as raízes dela, que pode dar uma diferenciada no seu jardim. Você pode utilizar essa técnica de tranças raízes em vasos que estão suspensos, dá um efeito bem interessante, bem legal. Sobre a adubação, ela não é uma planta muito exigente no quesito de adubação, mas eventualmente você pode estar fazendo adubação neutra, neutríssima, gente. Eu digo que a adubação de samambaia é uma das mais baixas que você precisa ter. Ela é uma planta que ela é muito sensível a nutrientes, assim, muito forte, como por exemplo os adubos químicos. Então, assim, eu sempre recomendo o pessoal estar utilizando adubos orgânicos. E a adubação para a samambaia tem que ser uma adubação muito neutra, porque as raízes elas são muito sensíveis a adubos químicos, então tem que ter muito cuidado com a adubação dela. O nutriente que você deve visar mais na adubação da sua samambaia é o nitrogênio, que é o nutriente responsável pelas folhas delas, e também o cálcio. É um pouco contraditório isso, uma planta de sombra precisa de cálcio, mas essa questão do cálcio na samambaia, creio eu que é pela questão da idade dela, que é uma planta que existe há muito tempo. Então, possivelmente, quando ela surgiu na natureza, tinha mais concentração de cálcio no solo quando ela nasceu lá, né? Quando ela evoluiu esse ponto. E sobre as espécies, existe bastante variedade de samambaias. Existe a samambaia americana, que é essa daqui, tem a samambaia azul, a samambaia amazônica e outra série de samambaias aí. Existe uma gama muito grande de variedades e sempre está se gerando novas variedades. O mercado gosta bastante de samambaias, então sempre o pessoal está inovando bastante. Um exemplo muito interessante das últimas novidades que teve no ramo de samambaia foi a samambaia variegata, né? A Tiger Fern. A samambaia é recomendada principalmente para as pessoas que moram em apartamento. Em paisagismo de apartamento ela se dá muito, muito bem. Ou pessoas que têm regiões de meia sombra. Ela é uma planta assim, muito interessante para fazer urban jungle. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui no comentário que estarei respondendo para vocês. Até mais!